Oi, meninas, tudo bem? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, explicar um pouquinho do que eu sei sobre pensamento computacional. Vocês vão me ver falar bastante nas aulas makers sobre pensamento computacional. A professora Ana Paula, nas aulas de PEC, também vai falar bastante sobre pensamento computacional. E eu preciso passar para vocês o que é esse pensamento computacional. É uma linguagem relativamente difícil, né? Você pensa que é coisa de computador, é só quem domina a robótica ou quem domina atividades desse jeito, de informática, que vai entender sobre isso. Eu preciso passar para vocês que isso é uma linguagem muito simples e que a gente faz tudo, a gente pensa o tempo inteiro em pensamento computacional. Porém, a gente não nomeia essa situação, né? Então, a gente, em todas as atividades, tudo que a gente vai fazer, a gente utiliza o pensamento computacional e as crianças também, só que a gente não nomeia. E a BNCC trouxe, né, o pensamento computacional, a habilidade para o século XXI, essa temática de pensamento computacional, e muita gente se assusta pensando que isso é uma novidade, quando na verdade não. A gente já faz, porém a gente precisa nomear e entender o que é o pensamento computacional. Pensamento computacional é a gente resolver o problema mais ou menos como o computador resolveria. Então, a gente pega ali, a gente tem um problema, tem uma situação que precisa ser resolvida, e como que o computador resolve aquela situação? É pensar mais ou menos assim. Então, primeiro, o computador ele tem uma conta matemática muito grande para ser resolvida, né? Então, você colocou lá um problema, uma equação para ser resolvido. Como que ele resolve assim rápido? Ele decompõe em problemas menores e daí soluciona o problema. Por exemplo, se a gente vai lavar roupa, você coloca lá toda a roupa dentro da máquina? Não, você tem que separar as roupas brancas, das roupas que tem pluma, das toalhas você não vai colocar com a roupa preta e nem vai colocar com a roupa escura, porque a toalha vai soltar plumas. Então, você tem um problema. Então, o que você tem que fazer? Decompor esse problema. Você identifica o padrão, você decompõe o problema. Tá vendo? Então, esse pensamento computacional nada mais é do que a gente solucionar um problema usando mais ou menos a estratégia que o computador usaria. E essa é uma habilidade do século XXI. Por quê? Porque a gente já viu sobre isso, né? Que a gente está no mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, mais do que nunca, a gente precisa de solucionar problemas, ser criativos, ser flexíveis. Então, a gente precisa ensinar às crianças esse tipo de pensamento também, né? Então, por isso que a gente está trazendo essa novidade para a escola e está colocando isso, está falando de uma forma que a gente já fazia, agora a gente está sistematizando, tá bom? Vou mostrar para vocês uma atividade que eu elaborei aqui. Olha só, eu elaborei uma atividade em que as crianças estão preocupadas e tentando ajudar o colega. O problema dele é: me ajudem, preciso separar os componentes do circuito elétrico. Então, essa é uma realidade que eles estão estudando, né? Estão estudando sobre circuito elétrico, mas o circuito elétrico está todo bagunçado lá no quarto deles, misturado com os brinquedos, e eles precisam separar essa atividade. Então, ele tem um problema, ele precisa identificar padrões. O que é identificar padrões? O que é o circuito elétrico? Quais são os componentes do circuito elétrico? Primeiro ele identifica. Quais são? Pilha, fio, LED. Então, ele identificou o padrão e depois ele decompõe, ele separa esses componentes. E aí ele vai trazer para os quadros separadinho a atividade. Viu como é fácil? Entender um pouquinho sobre pensamento computacional? Na prática, é muito simples e a gente já utiliza isso. Até mais. Tchau, tchau.